Olá! Em outubro de 2021, foi aprovada a lei que institui o Programa de Proteção e Promoção da Saúde Menstrual. Em 2022, a lei foi amplamente discutida e causou polêmica por causa dos vetos presidenciais que inviabilizaram as ações de implementação pelo Poder Executivo. Agora, em 2023, o debate sobre a regulamentação do programa volta a mobilizar a sociedade. Para falar a respeito das ações de implantação do Programa de Proteção e Promoção da Saúde Menstrual e as questões de promoção da dignidade menstrual, é que a deputada Leda Borges, do PSDB de Goiás, foi convidada para conversar aqui no Palavra Aberta. Deputada, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Cris. Muito obrigada por participar mais uma vez do Palavra Aberta, sendo entrevistada por você em um tema tão importante para nós mulheres. Deputada, a discussão de saúde menstrual e dignidade menstrual são muito mais amplas do que só o aspecto saúde. Na verdade, elas têm um aspecto de infraestrutura e muito mais a questão de aspectos sociais e ambientais também relacionados. É muito mais do que distribuir absorvente. A senhora pode conversar um pouquinho a respeito do que envolve? É muito mais do que distribuir absorventes. Mas essa é uma primeira medida fundamental para nós mulheres também. Só que aí nós vamos começar a debater a regulamentação e vamos começar a debater a questão das moradias sem infraestrutura, sem banheiro, sem água tratada, não é? A questão da escola, tão fundamental nesses períodos, o trabalho, não é? E o momento mesmo de saúde mental das mulheres nesse período menstrual, que ele é um sofrimento velado, né? Eu creio que esses são momentos que nós mulheres temos um sofrimento velado, principalmente as adolescentes, quando nós menstruamos, quando adolescentes, né? Nós temos um sofrimento que a gente não transmite nem às vezes para nossa mãe ou para nossa irmã, e isso traz esse sofrimento também. Então é uma questão de infraestrutura, é uma questão de moradia, é uma questão de saúde mental e é uma questão também de instrumentos, de conhecimento, porque muitas mulheres não têm nem o conhecimento, né, de como se higienizar, o que está acontecendo com ela, né, com a menina, não há essas informações a todas as mulheres. Hoje o Brasil possui 60 milhões de mulheres que menstruam nesse país, né? E desse universo, 15 milhões de mulheres brasileiras não têm acesso à água tratada, né? Seus lares não têm banheiro, né? 1,5 milhão de mulheres têm lares sem banheiro. E também vem a questão da condição de adquirir essa proteção que é o absorvente. Então chega até o absorvente, mas antes dele tem muito mais o que se discutir nessa legislação. Implementar as ações desse programa envolve uma complexidade muito grande, até porque tem que articular 6 ministérios sob a coordenação de 2, o Ministério da Saúde e o Ministério da Justiça. O decreto número 11.432 de 2023 coloca uma série de critérios, estabelece regulamentações que devem ser acompanhadas. Como é que está sendo a evolução disso? Tanta gente envolvida, tanta autoridade junta e muita coisa pela frente para ser feita. Bem, na presidência, na Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, essa temática está sendo discutida pela tramitação de vários projetos de lei. Mas essa intersetorialidade que nós temos de ministérios ainda não nos chamou para discussão. Eu creio que será chamada a coordenadora da Secretaria das Mulheres, a deputada Benedita, para contribuir com essa regulamentação. Agora, sabemos nós que o decreto sem regulamentação, ele não tem sobrevida, quer dizer, ele não se efetiva. Não há praticidade dele, não é? Há necessidade premente desta regulamentação para que esse decreto possa verdadeiramente entrar em execução, para que as mulheres brasileiras possam ter acesso a todas esses instrumentos, essas ferramentas para a dignidade menstrual. Eu creio
que o Ministério das Mulheres precisa compor essa coordenação, tanto junto com o Ministério da Saúde quanto do Ministério da Justiça. Né? Nós não podemos tratar dessa transversalidade sem estar na coordenação a ministra Cida Gonçalves. Eu espero que ela esteja para essa regulamentação. A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher promoveu agora, ao final de maio, uma audiência pública justamente para tratar da questão da dignidade menstrual e dos próximos passos dessa regulamentação. É preciso envolver a sociedade para a gente ganhar corpo e conseguir fazer com que as ações sejam realmente implementadas. A discussão do que traz eficiência ao projeto e o que faz com que a sociedade se envolva está sendo, acho que, um momento aqui dentro do parlamento, né? Como é que está sendo abordado isso em novos projetos de lei? Quais são as novas iniciativas que estão? Bem, nós temos projetos de lei tramitando que tratam dessa parte da saúde, né? Mental, trata dessa parte de infraestrutura, e nós precisamos entender que, como você bem disse no início desse programa, que distribuir os absorventes é uma das ações que precisam estar previstas nesse decreto que é tão amplo, que trata de ministérios e de ações extremamente importantes, como moradia, como saneamento básico, como acesso ao conhecimento, e aí sim, tratar também sobre, Cris, sobre condições financeiras dessas mulheres, não é? O acesso também ao conhecimento, à informação. Então, eu espero que nós amadureçamos no Congresso Nacional e que rapidamente, com esses projetos de lei, que são 4 que tramitam na comissão, a gente avance cada vez mais. Sabemos também que esses projetos de lei podem compor a regulamentação, que na verdade a regulamentação será um outro instrumento jurídico, né, para abarcar o decreto, né? Então os projetos de lei podem dar uma luz a mais a esta regulamentação, né? Porque o que eu sinto, há toda uma não é dicotomia, mas você tem projetos que tratam e complementam o que está no decreto, mas a regulamentação do decreto não serão esses projetos de lei. Eles podem ajudar, podem estar inseridos na regulamentação. Regulamentação é uma questão do executivo, né? Então, isso é muito bom frisar nesta nossa discussão, nesse nosso bate-papo, né? Que a regulamentação, ela é definida no diálogo dos ministérios, observando a legislação, mas é um documento único. Deputada, para encerrar, toda essa discussão geralmente tem sido voltada muito mais para as meninas em idade escolar e a atuação junto às instituições de ensino e nessa faixa etária mais. Para conseguir chegar e atingir as mulheres que estão em situação de vulnerabilidade, que estão em pobreza, que estão em situação de encarceramento, é bem mais complicado Sim. de articular. Estão sendo discutidas, inclusive na audiência pública foi comentado, parcerias com iniciativa privada, a questão de criar isenção de impostos ou criar um fundo para ajudar a financiar. Então, algumas soluções assim. Como se passa dessa discussão de formas de financiar para chegar lá na ponta, para chegar também na população adulta? Porque para chegar na população escolar, a gente sabe o caminho. A adulta é um caminho espinhoso. Por isso que, na minha visão de ex-gestora municipal, o caminho são 3 caminhos, né? Quando se trata de violência, são 3 caminhos. Quando se trata de vulnerabilidade, são 3 caminhos, na minha visão. São 3 portas de entrada. Você tem na saúde,
nessa porta de entrada, você tem na educação e você tem no desenvolvimento social, na assistência social. Por isso que esses ministérios e na ponta as prefeituras e os estados precisam ter esta rede de proteção e de identificação dessa vulnerabilidade. Nós temos no Brasil um cadastro que, na minha opinião, é um dos mais completos que existem. Se você for tratar de moradia no país, é só olhar esse cadastro. Se você for falar o tipo de moradia que as pessoas têm para fazer um programa de cheque moradia, cheque reforma, é o mesmo cadastro. Se você for procurar as mulheres vulneráveis, não só as adolescentes vulneráveis, é o mesmo cadastro. Para você saber a casa que possui banheiro, a que não possui, é o mesmo cadastro. O Cadastro Único da Assistência Social, na minha visão de gestora, é um dos mais completos que nós temos. Infelizmente, nem sempre as políticas públicas para serem implementadas fazem esse olhar e buscam esse olhar no Cadastro Único da Assistência Social. Ele é completo, não é? Então é uma grande ferramenta do Brasil, grande, mas que na hora de se decidir sobre moradia, às vezes ele não é nem analisado. Isso não é bom, sabe? Então falta para nós essa rede, falta para nós parlamentares não, quando eu digo para nós, executores, executivos, seja federal, estaduais ou municipais, esse olhar de rede, né? Porque você tem legislação suficiente, nós teremos a regulamentação para o decreto e ele precisa ser abrangente, não é? Não adianta eu falar só de financiamento de absorvente. Exato. Deputada. Mas é necessário também, né? Mas não só ele, né? E a você de casa, muito obrigado pela audiência. E para assistir esse ou outros programas da Câmara dos Deputados, basta acessar o nosso canal no YouTube. Até o próximo Palavra Aberta.